Esse é o relato real, pessoal, da minha história de amamentação, de uma mãe que não teve leite o suficiente para amamentar a sua filha. Se você está passando por isso ou já passou por isso, fica nesse vídeo que eu acredito que você vai receber o meu abraço bem apertado em cada uma das palavras que eu vou dizer. Mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like para que você receba mais conteúdos como esse sobre relacionamento e também sobre maternidade. Eu pensei muito antes de vir aqui compartilhar com vocês o meu relato de amamentação. Isso porque eu sei que a internet é um ambiente que muitas vezes as pessoas acreditam que é terra sem lei, que elas podem falar qualquer coisa, que elas podem julgar os outros, que elas podem falar qualquer coisa sem pensar nas consequências disso, principalmente em ferir o sentimento dessas pessoas. Mas, para mim, mais importante do que essas pessoas que podem não ter bom senso na hora de comentar ou opinar, estavam as outras pessoas que, como eu, talvez procuraram por relatos como esse. Eu entendo que muita gente precisa de ouvir de outras pessoas a história de que eu já passei por isso, ou o que você fez, ouvindo de outra mãe, sabe? Eu fui essa pessoa que procurei por relatos, eu fui essa pessoa que procurou ser acolhida ouvindo a história de outras pessoas, para que eu conseguisse lidar com esse sentimento mais de uma forma melhor, de uma forma mais acolhedora, para que eu não me cobrasse tanto. E foi pensando nessas mães, que talvez, quem sabe, é você que está assistindo esse vídeo, que eu vou te contar o meu relato, a minha experiência. Entenda que esse é um relato, não é um pedido de dica, não é um pedido de conselho, não é um pedido de ajuda, não é um pedido de sugestão do que fazer ou deixar de fazer. Até porque isso eu prefiro deixar reservado aos profissionais que me acompanham. E por favor, não me leve a mal, não entendam que essa minha fala é uma fala de alguém arrogante ou que não quer ajuda. É porque eu já aceitei várias dessas ajudas, várias opiniões, várias sugestões, e isso acabou me deixando ainda mais perturbada. Isso acabou me deixando ainda de uma forma que eu me cobrasse mais, porque eu saí tentando tudo, absolutamente tudo, e quando aquele tudo não dava certo, aquilo ia me frustrando ainda mais, me fazendo sentir ainda mais incapaz. E é por isso que em um determinado momento eu falei assim, chega, eu não vou tentar mais nada, isso não está me fazendo bem, e eu vou ouvir apenas aqueles profissionais que eu escolhi confiar e que conhecem todo o nosso histórico. Então, sem mais delongas, vamos para o meu relato. Olha só, a primeira vez que eu amamentei foi ainda na sala de parto. Se você quiser saber, gosta de ouvir relato de parto, tem aqui no meu canal já o meu relato de parto. Mas quando terminou todos os procedimentos do meu parto, eu recebi a minha filha novamente. Ela ficou o tempo inteiro ali na sala de parto comigo, mas ela ficou no incubadora não foi porque ela não nasceu bem, ela nasceu perfeita, mas porque a sala era mais fria por conta dos procedimentos do Covid, porque quando eu entrei no hospital, foi identificado, veio o meu PCR positivo, então eu tive que ir para uma sala especial, e essa sala era mais fria por conta disso. Então minha filha ficou ali quentinha na incubadora para só depois eu poder amamentá-la. E aí quando a gente já estava indo sair daquela sala de parto, eles me entregaram ela e eu pude amamentar, e foi uma experiência única. Eu lembro assim que eu falei, meu Deus, eu vou poder nutrir a minha filha, eu vou poder alimentar a minha filha, e foi algo mágico. Apesar de ter sido um dia extremamente exaustivo, apesar de eu ter ficado 16 horas em trabalho de parto, aquele momento ali foi lindo, foi incrível, mesmo que eu não soubesse muito ainda o que fazer, e aí eu tive a ajuda de algumas pessoas ali para me mostrar como é que era amamentar, mas foi incrível. Mas com o passar dos dias, ainda ali no hospital, eu lembro que em uma ronda pela manhã, o pediatra entrou no quarto em que eu estava, e já acompanhado de uma enfermeira, e ele me relatou que naqueles poucos dias em que estávamos ali no hospital, a Linda o nome da minha filha é Linda, tinha tido uma perda de peso maior do que a esperada, maior do que o adequado, maior do que o que eles consideram como saudável, que é até 10% do peso que ela nasceu. E ela já tinha perdido 13,7% daquele peso. E eles falaram que eles iam durante aquele dia me acompanhar nas mamadas para ver se existia algum problema para que a minha mamada não estivesse sendo eficiente.
E aí uma enfermeira especialista em amamentação era uma consultora de amamentação, foi me ajudar. Então ela me ajudou em tudo. Ela foi me explicar como eu deveria amamentar, as posições que ficavam mais confortáveis para mim amamentar, para minha bebê. Ela me ensinou como seria a pega correta. Eles já tinham avaliado a Linda, se as questões dela, né, de língua, de tudo, tava tudo ok para ela poder fazer a sucção. Mas aí eles foram me orientar em como era a pega correta. Eles ainda tiveram cuidado de orientar o Felipe, que é o meu esposo. Falaram: Felipe, acompanha aqui, porque se em algum momento ela não conseguir encaixar a cabecinha direito com a boquinha da Linda, você mostra pra ela, você vai ajudar a colocar nessa cabecinha aqui, tudo certinho. E aí eles me orientaram em tudo, absolutamente tudo. E em todas as mamadas daquele dia eles me acompanharam. Foi um serviço totalmente gratuito, disponibilizado pela maternidade do Einstein, foi onde eu ganhei. E eu me senti muito acolhida, eu me senti muito incentivada a amamentar, porque em nenhum momento eles já deram outra solução. Eles primeiro quiseram resolver aquilo ali, incentivando ao máximo a amamentação. Era algo que eu tinha, sabe, que eu queria muito, era amamentar. Então eles prezaram por isso, respeitaram a minha opinião e me deram ali todas as alternativas para isso. Ao final daquele dia, mesmo tendo sido acompanhada, mesmo eles me mostrando como é que deixar a Linda acordada para que ela não dormisse, tivesse uma amamentação realmente efetiva. Quando eu falo não dormisse, é não dormisse enquanto ela estava mamando, para ela mamar mesmo. Ainda assim, ela teve perca de peso e ela ainda estava em um quadro de hipoglicemia. Então, naquele momento, o pediatra, ao final de um dia, né, quando ele voltou, no outro dia pela manhã, eles falaram que aquilo que foi feito não tinha sido perdido, porque em algum momento eu poderia ter mais leite, porque apesar de eu ter entrado em trabalho de parto, apesar de todo o tempo que eu fiquei ali, eu acabei tendo uma cesárea e talvez isso impedisse que o meu leite descesse mais rápido. Então, nos próximos dias, eu poderia ter mais leite, então tudo aquilo que eu aprendi seria eficiente. Mas naquele momento a gente tinha que tomar uma ação, uma atitude para remediar aquele quadro. E aí eles me sugeriram a amamentar todas as vezes e depois de cada amamentação dar a mamadeira com fórmula para a Linda. Naquele momento eles que me forneceram tanto a fórmula como a mamadeira, eles me entregavam a mamadeira pronta, porque eu não tinha levado isso para o hospital. E a partir daí a gente começou a fazer a amamentação dessa forma. Eu amamentava no peito e logo depois dava a fórmula. Foi um choque para mim, porque em tudo aquilo que eu tinha estudado, em tudo aquilo que eu tinha me preparado, aquela não era uma opção que eu cheguei a cogitar. Porque eu pensei sim que eu teria leite, mas a gente fez dessa forma. Eu lembro que a primeira pessoa a dar a fórmula para a Linda foi uma enfermeira, porque eu tinha tanto medo de que ela engasgasse, que como segurar, que era tudo novo para mim, mãe de primeira viagem. E ela que deu a fórmula para a Linda, nos ensinando como fazer isso. A segunda pessoa a amamentar a Linda dessa forma, né, com a mamadeira, foi o meu esposo, porque eu ainda estava muito insegura. E ele que foi lá e amamentou a Linda, depois colocou ela para arrotar e fez dormir. E também eu estava ainda com um coração muito apertado, muito aflito, porque eu me sentia muitas vezes culpada, ainda sem saber como, né, de quê, de não poder ser suficiente, era isso, não ser suficiente para suprir as necessidades alimentares da minha filha. Eu lembro que naquele dia em que foi introduzida a fórmula, em um determinado momento, o Felipe saiu para comprar, acho que era um lanche para ele, e a Linda tinha ido tomar um banho de luz no berçário, porque ela estava com um quadro inicial de icterícia, e eu tinha ficado sozinha, e a minha médica obstetra chegou, a doutora Raquel, maravilhosa, fica o meu beijo para ela. E ela me perguntou como é que eu estava. E eu lembro que até aí eu tava tentando, ser forte. Tá tudo bem, tá tudo incrível. Minha filha nasceu, minha filha é saudável. Aquilo que ela está apresentando tem solução. Foi identificado aqui no hospital. Olha só, tentando sempre olhar para o lado positivo. Mas sabe aquele momento que você não aguenta mais? E quando ela me perguntou, me fala de verdade como é que você tá? E eu desabei. Eu comecei a chorar. E eu falei com ela que em todo aquele tempo, por mais positiva que eu estivesse tentando ser, eu me questionava, eu falava assim, o que é que eu não estudei? O que é que eu não fiz? O que é que eu poderia ter feito? O que é que
teria alguma coisa que eu poderia ter feito ou que eu não deveria ter feito para que isso acontecesse. E eu estava tomada por culpa, por cobrança, me sentindo uma mãe ruim por não poder suprir aquelas necessidades da minha filha. E eu lembro que foi muito importante que ela segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim: não tem nada que você poderia ter feito ou deixado de fazer que mudaria isso que está acontecendo agora. Você não é uma mãe ruim, você não é uma mãe pior do que aquela mãe que está podendo amamentar ou não. Você não é nada disso, você é exatamente a mãe que a sua filha precisa, exatamente a mãe que Deus escolheu para sua filha. E gente, aquilo foi... Eu precisava tanto derramar todas aquelas lágrimas, todas as minhas inseguranças, como eu precisava de alguém cheia de amor, alguém cheia de empatia, sabe? Que pudesse me olhar, que pudesse me falar: isso não é sua culpa, isso, você não é menos mãe por causa disso, você não é mãe ruim por causa disso. E aquilo, de certa forma, me acalmou. E por que eu tô te falando isso? Porque às vezes você tá aí ainda passando por essa situação e tentando ao máximo só ser forte, ser forte, ser forte, ser forte, extremamente positiva. Mas às vezes é preciso a gente falar, é preciso a gente poder derramar as nossas lágrimas, é preciso a gente expressar as nossas frustrações. Shakespeare já dizia, né? Falar alivia dores emocionais. E realmente aquilo foi um alívio para mim naquele momento. Foi preciso um dia a mais no hospital para que a gente se ajustasse, como eu falei, para que tivesse aquele momento em que a enfermeira deu a mamadeira para a Linda, o Felipe deu, depois eu dei a mamadeira para a Linda e a gente fosse ali se ajustando para que fosse testado de novo e os exames dela viessem agora normais, que ela não estava mais com hipoglicemia depois que ela recebia a fórmula, que ela também tinha parado de perder o peso. E só assim, depois de um dia que a gente foi liberado para ir para casa, cheio de insegurança. Eu lembro que eu vim para casa temerosa de: ai meu Deus, e se essa bebê continuar perdendo peso? E se não der certo? Pelo amor, o que vai acontecer? E eu lembro que eles nos orientaram muito, foram muito cuidadosos com a gente, nos mostraram tudo que era importante pra gente fazer. Falaram, eu lembro que a doutora Raquel, eu fiquei assim: doutora Raquel, se essa menina morrer porque ela não tem o meu leite? E aí ela falou assim: Andréia, as crianças foram feitas, elas têm instinto de sobreviver. E essa fala sempre me marcou muito, sabe? Então fica tranquila que vai dar certo, vai dar certo. Ela vai mamar, seja na mamadeira, seja em você, ela vai ter suas necessidades atendidas. E a gente saiu de lá do hospital, já a consulta com a pediatra marcada para dali 4 dias, para que num período curto de tempo a gente já testasse de novo se estava dando certo, se com a fórmula ela tinha parado de perder peso, se ela tinha voltado a ganhar peso, se tudo estava sendo suprido e atendido, e para que também a gente acalmasse o nosso coração. Não foi fácil, não por ela, que continuou no peito até hoje, 6 meses de vida, ela continua mamando no peito e complementando com mamadeira, e também ela não teve problema em pegar a mamadeira, mas não fez confusão de bico, né? Ela ficou com as duas coisas, tanto o peito quanto a mamadeira, mas por mim, porque apesar daquele momento que eu tive com minha médica, a cobrança ainda continuava. Então, quando eu vim pra casa, eu assistia todos os vídeos que eu achava na internet sobre isso, o que fazer pra aumentar o leite, o que fazer pra que isso dê certo. E todos os vídeos, lia tudo, entrava no blog, entrava em todas as comunidades, olhava curso de todas as consultoras de amamentação. E eu fiquei durante, eu acredito que ali uns primeiros 10 dias, ensandecida com todas as informações e querendo fazer tudo e tentando e falhando. E eu fiz tudo aquilo que era realmente recomendado, que passava pelo crivo da minha médica e que fosse saudável, sabe? Mas ainda assim, chegou um determinado momento que aquilo tudo só estava me deixando muito pior, que aquilo tudo estava me deixando muito mal, que eu estava me cobrando cada vez mais, que eu estava chorando desesperadamente. Tinha muitos dias que eu olhava, eu estava em casa, eu tinha assistência, eu tinha rede de apoio, meu marido foi incrível, meu marido em nenhum momento falou comigo que me culpou por algo, pelo contrário, ele falava: Andréia, calma, Andréia, olha aqui, a gente tem uma solução que é a mamadeira, Andréia, você é uma mãe incrível, Andréia, você faz tudo. Ele sempre me acalmava. Eu tive o apoio da minha mãe, que estava comigo, da minha irmã, que trabalha comigo e estava me ajudando ali nesse momento também. Eu tive apoio de todas as pessoas, eu estava em casa saudável, minha filha estava saudável. E ainda assim eu me pegava do nada chorando. E eu entendi que uma das coisas que me fez também, além de toda a parte hormonal, viver intensamente o baby blues, que é um assunto para outro vídeo,
Foi isso, foi essa cobrança intensa, insana de procurar resolver coisas que não tinham exatamente solução. Depois de ter analisado tudo, assistido tudo, vários vídeos em que as pessoas prometiam, tipo, ai, assista isso, faça esse curso, porque eu vou te dar 100% certeza de que o problema de sua filha não está conseguindo se alimentar só no seu peito, é um problema ou algo que a mãe está fazendo, algo que o bebê está fazendo. E eu assistia, eu olhava e não tinha nada daquilo, até porque eu tinha sido acompanhada na maternidade, mas a gente fica, né, querendo procurar soluções. Eu entendi que aquilo não estava mais sendo saudável para mim e eu precisei dar um basta naquilo. Eu precisei falar assim, eu vou parar com isso. Por uma questão de saúde mental. Não André, você desistiu de estimular? Não desisti, até porque eu continuei amamentando e continuo amamentando até hoje. Eu só desisti de continuar procurando soluções que eu inclusive, já tinha testado. Soluções tipo, aquele algo mágico, sabe? Aquela promessa de que eu tenho algo diferente para te oferecer, que ninguém reparou, que ninguém ofereceu, que ninguém te falou. Eu desisti foi só de procurar por isso. E por que eu tô te falando isso? Porque vai ter que chegar um momento, eu não tô te falando que você não precisa procurar, porque talvez como eu, apesar de eu ter seguido todas as orientações dos médicos que me acompanhavam, eu tive esse momento que eu também achei que de tantas pessoas falarem, existia alguma coisa que eu talvez não estivesse fazendo ou que eu poderia fazer para mudar esse quadro imediatamente. E eu precisei desse tempo, mas eu também entendi que esse tempo tinha que chegar no fim para que eu ficasse bem, para que eu conseguisse, até porque quanto mais eu me colocava nessa situação, mais estressante era tudo isso que eu estava vivendo, e isso também era um fator que prejudicava a descida do leite. Eu tinha vergonha, sabe, de falar o que eu estava passando. Eu tinha vergonha das pessoas verem, talvez ali nas redes sociais, eu amamentando a minha filha com mamadeira. Em tudo que eu ia mostrar de vídeo, eu não mostrava aquilo de primeira. Eu demorei a aceitar que ela precisou ter o complemento. Eu demorei a aceitar que só o meu leite não era suficiente. E eu demorei também porque eu ouvia muitos comentários, às vezes maldosos, sabe? De pessoas assim, ah, mas se você não conseguiu amamentar, né? Fazer o quê? Ah, mas se você não teve leite o suficiente, não tem jeito, né? Vai ter que dar mamadeira. Ah, mas você já tentou de tudo mesmo? Tudo? Ou você tá querendo só o caminho mais fácil? Porque sim, apesar de ter pessoas muito empáticas e pessoas que querem te acolher, existem pessoas que vão sempre procurar o caminho do julgamento. E elas não vão querer saber exatamente o que você está passando. Elas não estão ali porque querem te ajudar, elas estão ali porque querem te julgar, elas querem apontar um defeito, elas querem falar que pra você é muito mais fácil dar uma mamadeira, ou elas querem se gabar de que elas nunca precisaram passar por isso, que elas eram as pessoas melhores que da amamentação da face da terra e que elas sabiam de tudo e que elas nunca colocaram o filho delas nessa situação. Como se quem passasse por isso tivesse culpa de estar passando. E por isso que eu demorei muitas vezes compartilhar. Até que o primeiro passo que eu dei sobre os meus sentimentos foi me abrir com a minha mãe e falar com ela como eu estava me sentindo. E, gente, foi tão maravilhoso poder ter alguém para eu me abrir assim mais vezes durante o dia, como eu tinha feito com a minha médica, porque, e já um ressalvo aqui, que minha médica se colocou à disposição para que eu pudesse, ela me ligava todos os dias, André, eu vou te ligar para saber como você está, pra gente conversar. E, gente, era período de, tipo, festa de final de ano, porque eu recebi alta dia 23 de dezembro. E ela tava ali toda de prontidão pra mim. Mas foi importante eu também poder falar com alguém próximo de mim, sabe? E aí eu compartilhei com a minha mãe. E quando eu compartilhei, minha mãe falou assim, minha filha, mas isso acontece, não é a coisa mais absurda do mundo. Ela falou, eu passei por isso. Eu não consegui amamentar por mais de, acho que era 2 ou 3 meses, nenhuma de vocês, porque eu não tive leite suficiente. E aí depois ela falou, eu falei com a minha irmã mais velha, que tem um filho, ela falou a mesma coisa, ela falou, eu não tive leite suficiente. Você não lembra quando o seu sobrinho nasceu, que a gente ficou ainda na casa de mamãe? E ele berrava à noite, e quando a gente foi descobrir, era fome, porque o meu leite não era suficiente para ele. E eu comecei a falar, meu Deus, como que eu ignorei essas observações, como eu ignorei essa experiência,
Porque a gente fica tão focado em que eu não sou suficiente que a gente para de olhar para outras pessoas. E aí eu tive amigas também que me relataram mesmo, que se dispuseram a conversar comigo e falar: ó, eu tô dando mamadeira por causa disso, disso e disso. Eu também passei por isso e me acolheram. E aquele foi o primeiro momento de aceitação. Depois eu fiz o relato escrito, coloquei nas redes sociais, justamente também para uma forma de abraçar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo, para que outras pessoas vissem em mim isso, que ó, eu também passei por isso. Não se cobre tanto, não se julgue tanto, não se martirize tanto por aquilo que aconteceu com você. Tiveram outras pessoas que falaram assim que com o tempo eu ia desistir de amamentar, que eu falei assim: você vai ver que vai ficar muito difícil você amamentar e oferecer também mamadeira, e com o tempo você vai acabar desistindo se você fizer as duas coisas. Então desiste logo, para logo de amamentar. E eu falei: não, eu quero continuar, isso pra mim é importante, aquele momento era importante. Ou tiveram outras pessoas que falaram assim: você vai ver, vai largar seu peito rapidinho, porque lógico que a mamadeira é muito melhor, porque sai mais, sai com menos esforço, então logo vai ter aquele negócio, aquela confusão de bico e seu filho vai abandonar. Nossa, vai ser tão triste. Ai, gente, se você assiste esse vídeo e você é uma das pessoas que faz comentários assim, eu te peço, por favor, que você guarde esse tipo de comentário pra você. Você não fale isso com suas amigas, com suas conhecidas ou com desconhecidos. Ninguém precisa desse tipo de conselho ou comentário. Ele não ajuda, ele só atrapalha. E acabou que nada disso aconteceu, porque como eu disse, eu estou aqui gravando hoje esse relato. E Linda tá com 6 meses de vida e ela continua com os dois. Ela não fez confusão de bico e ela prefere o peito. Apesar de eu não ser essa pessoa que tenha mais leite na face da terra, ainda assim ela amamenta no peito porque ainda sai leite. E isso foi muito importante também pela questão da imunidade. E por falar em comentários maldosos, tinha muita gente que falava isso comigo, né? Nossa, coitadinha da sua filha, vai amamentar com fórmula, vai perder toda a imunidade que passa de mãe pro filho. Nossa, mas ela vai adoecer tanto. E, gente, para de falar isso com as pessoas. E olha só, ela amamentou no peito e com fórmula, e ela aqui, nesses exatos 6 meses, ela nunca teve nenhuma gripe. Ela é uma criança extremamente saudável. Então isso não vai definir se o seu filho é saudável ou não. Não absorva comentários de pessoas maldosas como essas. E nessa decisão de continuar, o meu leite foi aos poucos aumentando. Sim, ele foi aumentando, não o suficiente para eu poder deixar de oferecer a mamadeira, porque a gente fez até esse teste e ela começou a ganhar menos peso do que o adequado por dia, e por isso a gente continuou complementando, mas ele aumentou. Eu lembro que foi depois de 3 semanas que eu acordei e sem que eu tivesse que apertar o peito, o leite escorreu, sabe? E, gente, foi uma emoção tão grande. Eu lembro como se fosse hoje, que no mesmo tempo que tava escorrendo leite do peito, tava escorrendo lágrima dos olhos, porque talvez para uma pessoa que teve muita fartura de leite, isso não seja tão marcante, mas para mim, olha só, eu lembro, né, que 3 semanas que isso aconteceu e foi mágico. Eu lembro que foi exatamente com 1 mês que pela primeira vez o leite vazou a ponto de molhar a minha roupa. E o que muita gente fica com ódio, né? De, ai meu Deus, essas marcas de leite, pra mim, fala assim: meu Deus, eu estou ostentando aqui, ó, minha marca de leite. Eu tava em casa e eu lembro que eu fui mostrar pra minha irmã, que eu fui mostrar pra Felipe, que eu fui mostrar pra minha mãe, que tinha tido leite a ponto de sujar a roupa. Eu falei: meu Deus, que incrível. E eu louvo muito a Deus, sabe? Talvez se eu tivesse tido muito leite desde o início, eu não conseguisse comemorar essas pequenas vitórias, sabe? A cada vitória, que pra mim é uma grande vitória, e não pudesse ser tão grata a Ele por isso, por ter vivido esse privilégio de poder amamentar. E foi com exatos 36 dias, tá vendo como foi marcante pra mim? Que sujou muito, muito, muito a minha roupa, assim, que eu troquei, sujou de novo, troquei, sujou de novo. E eu fiquei só pensando assim: nossa, eu posso trocar quantas vezes forem necessárias, porque isso era tudo que eu queria, isso era tudo que eu sonhava, que era ter leite para amamentar minha filha. E foi muito especial, e é por isso que eu também te incentivo, se é algo que você deseja amamentar, que você insista, que você continue oferecendo o peito para o seu bebê, mesmo que não tenha muito leite num determinado momento, mas isso também é um estímulo para que o leite desça, para que você tenha leite e para que você possa amamentar.
mas que também, se isso não chegar a acontecer, se você não tiver saúde mental para continuar insistindo, eu quero dizer para que você se sinta abraçada mesmo assim. Eu quero te dizer que você não é menos mãe por isso. Eu quero te dizer para tomar a melhor decisão, para que colabore, para que você esteja sã, que você esteja bem, porque tudo isso é o que sua filha precisa. O que sua filha precisa mais do que talvez esse leite vindo exatamente do seu peito, é do seu amor, é da sua saúde mental, é da sua paz, da sua tranquilidade, para que você possa oferecer para ela esse alimento, né, o leite, da forma como ficar melhor para você, seja no peito ou seja na mamadeira. Eu aprendi nesse tempo que nós podemos nutrir os nossos filhos nessa fase inicial de duas formas, que pode ser no peito ou pode ser na mamadeira, que nenhuma delas tem menos amor, que sim, vocês vão poder ter aquela troca de olhares sendo amamentado no peito ou na mamadeira, que vocês vão ter sim conexão se for amamentado no peito ou na mamadeira, que seu filho ou sua filha vão se sentir amados sim por você, independente da via de amamentação que foi escolhida ou for a opção que você tiver naquele momento. Não amamentar exclusivamente com leite materno não vai fazer do seu bebê uma criança menos feliz, menos amada, com menos conexão e intimidade com você. Tudo isso é possível sim. Aquiete seu coração. Fique bem. Tenha as opções que você tem naquele momento ali. Avalie o que é melhor para você e para o seu filho. Ouça o profissional de confiança que você escolheu. Ignore todos os palpites que não vierem para o seu bem, sugestões. Fique em paz. Por aqui, a gente segue aprendendo, aceitando que não tem solução, resolvendo aquilo que tem solução e crescendo juntas. E dito tudo isso, eu espero que, se você estiver passando pelo mesmo, ou se você já passou pelo mesmo, e esse vídeo talvez chegou de forma atrasada, ou talvez não, porque isso às vezes ainda te inquieta e você estava precisando desse abraço em forma de vídeo, eu queria te dizer que você não é menos mãe, que você não é uma mãe pior se você não tiver tido condições de amamentar. Eu quero te dizer que você é exatamente a mãe que seu filho precisava, que você é exatamente a mãe que Deus escolheu para o seu bebê, porque Ele sabia que seria a melhor mãe do mundo para esse bebê, que ter tido leite ou não, amamentado via peito ou via mamadeira, não muda esse fato, não muda o quanto você é incrível, não muda o quanto você é especial, não te faz menos mãe, pior mãe, nem nada disso. Então receba meu abraço, receba meu amor, fique em paz, aquiete o seu coração e conte comigo para o que precisar nessa jornada aí da maternidade. Se você tiver ficado alguma dúvida em relação ao meu relato de amamentação, deixe aqui nos comentários que, se eu tiver a chance de poder te ajudar ou tirar sua dúvida nisso, eu vou ter o maior prazer de te responder. Um grande beijo.